Hi guys, how are you? Eu sou o Teacher Christian, você está no canal Doutor Inglês e nesse vídeo eu queria comentar um pouquinho sobre a BNCC de inglês. Há alguns meses eu publiquei aqui no canal um vídeo no qual eu trazia as principais características, as principais mudanças que aconteceram na BNCC e o que ela propõe, o que esse documento propõe para o ensino de língua inglesa de agora em diante, né? Na verdade, a BNCC já deveria ter sido implementada, ou o início dela implementado a partir de 2020, mas por conta da pandemia, né, a gente tem a perspectiva de que isso comece a acontecer de forma mais intensa a partir de 2022, né? Inclusive já há algumas movimentações por parte das escolas, dos colégios, no sentido de implementar aquilo que a Base Nacional Comum Curricular propõe. Então a proposta desse vídeo aqui é o seguinte, vocês vão ver que não vai ter muita edição, não vai ter muito corte, eu quero bater um papo com você, principalmente você, professor de inglês, que está aí na situação de implementar a BNCC nas suas práticas, né? O vídeo no qual eu falei sobre a BNCC e sobre as principais mudanças, que está aparecendo aqui no card, traz só uma leitura ipsis literis ali do texto, né? Não traz nenhuma reflexão crítica, porque eu achei que naquele momento não era a hora de fazer aquilo, né? Então, se você de repente ainda não está por dentro, principalmente se você é professor, e não está por dentro aí do que a BNCC propõe para o ensino de língua inglesa, né, de agora em diante, dá uma conferida nesse vídeo que eu fiz, né, ficou bem bacana, é bem enxutinho, e depois você volta para cá para a gente lançar um olhar crítico sobre o documento, né? Porque eu acho que ser professor é isso, né? A gente não pode simplesmente aceitar as coisas que nos são colocadas sem pelo menos fazer uma reflexão sobre aquilo, não é? E eu também sei que muitas vezes a nossa rotina não permite que a gente faça isso, né? Porque a gente está sempre ali envolvido com preparação de aulas, preparação de provas, correção de trabalhos. Muitos de nós, professores, ainda estamos estudando, né? É o meu caso, por exemplo, estou aí fazendo doutorado. Então você precisa se equilibrar em uma série de cordas aí para conseguir cumprir com os desafios do dia a dia. Então a ideia desse vídeo é justamente essa, trazer uma reflexão mais crítica sobre alguns pontos que são mais nevrálgicos aí da BNCC, não como forma simplesmente de criticar vaziamente o documento, até porque ele já está colocado, né? Mas como forma assim de saber mais ou menos as cordas que nos manipulam, vamos dizer assim, né? Porque a partir do momento que eu tenho essa noção, eu consigo preparar uma aula de melhor qualidade, eu consigo oferecer para o meu aluno, né, aquilo que é possível e aquilo que eu considero relevante para ele e que se encaixa aí dentro dessa proposta da BNCC, tá certo? Então, assim, como eu falei, se você não assistiu esse vídeo, né, da BNCC, das principais mudanças, dá uma olhadinha ali, depois você volta para cá. Mas, em linhas gerais, o que a BNCC de língua inglesa propôs foi uma mudança, primeiro, do status da língua, né? Então não existe mais a língua inglesa, em primeiro lugar. É a única língua que deve ser ensinada agora, a única língua obrigatória a ser ensinada dentro das escolas no país inteiro, né? Isso foi uma mudança, a gente vai ver logo mais, né? Então, assim, antes você tinha opções, né? Espanhol, francês, dependendo do lugar, né? Mas agora é só a língua inglesa, né? Além disso, a gente teve uma mudança no status, né? O documento ele enxerga agora a língua inglesa de uma outra forma. Antes era uma língua estrangeira, né? E quando a gente fala em língua estrangeira, a gente está pensando numa língua que é do outro, da outra pessoa, né? Então existe essa relação de diferença, vamos dizer assim. E o documento da BNCC propõe agora, então, que a língua inglesa seja encarada como uma língua franca. E o que se entende, via de regra, por língua franca, e o que o documento traz também como língua franca, é uma língua que não pertence a ninguém, é uma língua que é uma espécie de ferramenta, em linhas gerais, né? Uma espécie de ferramenta para que o cidadão se comunique independente das situações de uso na qual ele utilize ali essa língua, né? Então isso descaracteriza aquela noção de pertencimento da língua a um determinado povo, a um determinado território. Essa língua inglesa pertence ao mundo, pertence a quem quiser
possuí-la, vamos dizer assim, a quem quiser aprendê-la, né? Então esse é um caráter, é uma característica importante, porque isso influencia na forma como a gente deve ensinar essa língua, nas abordagens de ensino que a gente deve ter com essa língua, né? Então essa questão é importante, né? No fundamental, no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, aliás, no ensino fundamental 1 não existe obrigatoriedade do ensino da língua inglesa. A partir do ensino fundamental 2, então essa obrigatoriedade já aparece, né? E ela permanece até o ensino médio, né? Só que no ensino médio, ela fica obrigatória apenas na primeira série do ensino médio. A partir da segunda série, a língua inglesa vai ser trabalhada dentro de itinerários formativos que os alunos devem escolher, né, com base aí nas suas aptidões, né? Então, aquele aluno que se interessa mais, de repente, por disciplinas da área de humanas, né, ele gosta mais de línguas e tal, ele vai poder se aprofundar um pouquinho mais nessa questão da língua inglesa, se ele quiser, né? Então, fica uma coisa mais opcional a partir da segunda série do ensino médio, né? Então, basicamente, né, as principais mudanças que a gente pode apontar que o documento traz para o ensino de língua inglesa é esse, né? Também tem a questão que se busca, o documento, né, nos pede para ensinarmos a língua inglesa, né, como o discurso, né? Entendermos o discurso como uma prática social. Então, ensinar a língua a partir do discurso, né? O que na prática, às vezes a gente vai ver, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, nem sempre é possível, dadas as condições de trabalho que grande parte dos professores tem. Então, assim, essa é uma pincelada geral sobre o que esse nosso documento aí, norteador das práticas pedagógicas dos próximos anos, trouxe, né? Mas o que acontece, né? Como eu falei, a gente não pode simplesmente fazer a leitura desse documento, e se você é professor de inglês, você vai ter que ler esse documento, invariavelmente. A gente não pode simplesmente fazer uma leitura desse documento e não tecer aí algumas reflexões, né? E umas reflexões críticas para que a gente veja aonde que esse documento pode estar se equivocando, porque isso também vai nos ajudar aí na hora da nossa aula, né? Na hora de preparar nossa aula, na hora de executar nossa aula. Então, para enriquecer um pouquinho esse nosso debate aqui, que na verdade não é um debate, porque sou eu que estou falando, mas depois vai ficar aberto aí para vocês comentarem aí aqui embaixo do vídeo, nos comentários, né? Eu trouxe alguns textos, né? Recentemente eu ministrei um curso de extensão, que é requisito aí do meu doutorado, e nesse curso de extensão eu falei sobre as abordagens e métodos de ensino de inglês ao longo do tempo, que foi uma série, inclusive, que eu fiz aqui para o canal. E aí eu acrescentei a essa temática as questões da BNCC, tanto apresentando a BNCC como um todo, quanto fazendo essa reflexão crítica. E essa reflexão crítica, eu tenho os textos aqui, foi baseada em alguns textos que depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, caso vocês queiram ler, que são da Ana Paula Martins Duboc. Ela faz ali uma crítica à BNCC com o título Falando Francamente, uma leitura bakhtiniana do conceito de inglês como língua franca no componente curricular língua inglesa da BNCC. Além da Duboc, eu também peguei um texto aqui da Juliana Silva Santana e do Felipe Flores Kupski. O texto se chama De Língua Estrangeira à Língua Franca e os Paradoxos in Between, tensionando o ensino de língua inglesa à luz da BNCC. Esses dois textos são bem bacanas, eles trazem ali umas perspectivas bem legais, essa reflexão crítica que a gente vai fazer agora. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns trechos principais. Então, nesse vídeo eu vou ler esses principais trechos para vocês, né? E vamos fazer alguns comentários, também com base nas minhas experiências em sala de aula e nas experiências que foram compartilhadas durante esse curso aí de extensão que eu ministrei há algumas semanas atrás, tá certo? Então, vamos começar aqui com relação a... Vou pegar aqui alguns trechos da Duboc, né? Onde ela fala o seguinte. Então, vocês, né, comentei no início do vídeo que a língua inglesa agora, para a BNCC, é considerada uma língua franca, não é? O problema, segundo Duboc, é o seguinte. Embora o texto oficial da BNCC adote o termo língua franca para se referir à língua inglesa, ele não deixa claro qual o referencial teórico que norteia essa escolha.
Aí você vai falar, tá, mas Cristian, todo mundo sabe o que é língua franca. Não. E não é só que não todo mundo sabe, nem todo mundo sabe. A questão é que existem diferentes definições de língua franca, né? Para vocês terem uma ideia, no início, quando se começou a falar de língua franca, ali a partir da década de 80, alguns linguistas tentaram estudar qual seria o repertório léxico aí que faria parte de uma língua franca. Então, sempre aquela tentativa de colocar a língua dentro de uma caixinha, né? E, na verdade, se a gente adota o conceito de língua franca como uma língua que não pertence a ninguém, teoricamente eu tenho liberdade de escolha daquilo que eu preciso aprender da língua, não é? Para que eu possa utilizar na minha prática diária. Então, a do Bock fala que essa questão de não ter um referencial teórico claro dentro do documento da BNCC é um problema na medida em que existem, como eu falei, diferentes entendimentos acerca do que seria uma língua franca, né? Então ela afirma que em muitos casos essas visões de língua franca podem ser românticas, acríticas e apolíticas, tratando as interações em língua franca como imunes a implicações político-ideológicas. Quem estuda e quem trabalha com o ensino de idiomas sabe que a língua carrega visões ideológicas e políticas, não é? A gente vai ver logo a mais, né? O uso de determinados termos na própria BNCC mostram qual é a intenção ideológica por trás do documento, né? Então, assim, é muita ingenuidade de um professor simplesmente pensar que ele vai ensinar uma língua totalmente pura, totalmente que não sofra nenhum tipo de interferência do seu meio, de interferência política, né? Ou mesmo ideológica. E a língua serve como um instrumento para mudança de realidades, não é? Então, o que acontece? Quando a gente coloca uma língua, o conceito de língua franca, mas não cita a fonte, ou não cita o que a gente entende oficialmente, né? Qual que é o referencial teórico, a gente cai no risco de ensinar uma língua meio sem sal, ou não sem sal, mas corremos o risco de não formarmos alunos críticos por meio dessa língua, né? E quando eu falo em aluno crítico, é um aluno que entende o papel dele, entende aonde que aquela língua que ele tá aprendendo se insere no mundo e como que ela pode inseri-lo no mundo também, né? Então, se eu não tenho bem clara essa questão da língua franca, qual que é o meu referencial de língua franca, fica difícil até eu preparar minhas aulas, né? Então, segundo essa autora, segundo do Bock, ela fala que é importante, olha só que interessante, descolonizar a ideia de língua franca, compreendendo-a como espaço de acolhida a práticas que ela chama de translíngues. O que ela quer dizer quando fala em descolonizar a ideia de língua franca? Da forma como está proposto dentro da BNCC, embora ele traga alguns termos, que eu já vou trazer para vocês aqui também, alguns termos aí que são termos em voga, né, termos que estão aí na moda, ela traz uma série de conteúdos pré-definidos, né, que os professores devem trabalhar com seus alunos a partir do ensino fundamental 2. Então, de franco mesmo, não tem muita coisa, né? Na verdade, é uma espécie de máscara para que os conteúdos tradicionalmente ensinados continuem sendo ensinados. Não que eles tenham problemas, não é? Mas se a proposta é língua franca, a língua franca te dá uma possibilidade de uma abordagem de ensino. Mas se eu já venho com tudo dentro de uma caixinha, fica difícil eu fugir daquele ensino tradicional. Então, é como se o documento falasse uma coisa, mas na prática ele fizesse outra. Então isso é muito importante, né? A gente ter essa noção. E quando ela fala em práticas translíngues, eu achei aqui um texto também bem interessante. Eu acredito que ela seja professora, mas é a Marina Grilli, da Universidade de São Paulo. Ela explica o que seriam essas práticas translíngues, né? Deixa eu achar aqui, ele estava bem separadinho. Então ela fala assim, ó, que prática translíngue é a possibilidade de usar os códigos linguísticos já estabelecidos para criar novos, que incluam todos os recursos verbais e não verbais que estejam disponíveis para o falante em seu repertório espacial. O que isso quer dizer? A gente fala muito em multilinguismo e plurilinguismo, mas esses termos, de certa forma, eles deixam as línguas separadas, não é? Então você tem a sua língua materna, você tem a língua adicional que você está aprendendo, né?
E quando a gente fala em práticas translíngues, esse prefixo trans, ela até coloca aqui, né, que o prefixo trans permite pensar a competência comunicativa para além das barreiras das línguas pré-definidas, combinando diferentes recursos e interações a fim de construir sentido. Então, isso dá muito mais liberdade. Se a prática é translíngue, primeiro, descoloniza o ensino de inglês, porque tira essa ideia de um falante ideal, de um modelo de falante a ser seguido, né? E de estruturas específicas que têm que ser aprendidas. Além disso, ele dá a possibilidade de você ter mais liberdade para trabalhar a língua materna do aluno junto com a língua inglesa que ele está aprendendo e tentar fazer com que essa junção faça sentido, que o aluno construa sentido a partir daquilo, né? Então, assim, a BNCC não propõe isso. Ela fala sobre língua franca, mas ela, depois, no desenrolar ali, quando propõe os conteúdos e tudo mais, ela acaba voltando a algo que já é tradicional, né? Então, isso é uma crítica bem interessante que a do Bock fez, né? O que mais que ela fala, né? Ela também chama atenção para o fato de que, ao se fazer uma análise dos quadros didáticos dispostos para cada ano do ensino fundamental, fica claro o engessamento dos conteúdos, que foi o que eu falei logo antes, né? Para ela, isso deixa claro que, apesar do texto oficial da BNCC ecoar conceitos pertinentes e atuais, conceitos em voga hoje em dia, como o resgate do caráter formativo do inglês no currículo escolar, como uma ferramenta de atuação do aluno no mundo globalizado, a desterritorialização do inglês, que a gente comentou anteriormente, necessidade de rompimento com o modelo do falante nativo, isso está no texto da BNCC, né? A necessidade do rompimento do modelo do falante nativo, porque é uma língua franca, né? Repaginação de conceitos como correção, precisão e proficiência. Então, a gente tinha uma ideia de proficiência até a BNCC, e a BNCC fala, não, é preciso repensar o que é ser proficiente, é preciso encarar os erros como parte do processo de aprendizagem e tudo mais. Na prática, quando a BNCC fala tudo isso, mas coloca lá um quadro de conteúdos que devem ser seguidos, ela está mascarando, camuflando o ensino tradicional, aquela inserção linear de conteúdos que são tradicionalmente ensinados. E qual que é o resultado disso? Né? Uma confusão na cabeça do professor, porque o texto ora pede uma coisa, ora pede outra. Né? Então, o resultado disso, segundo do Bock, é o risco que os professores tenham de ou ignorarem esses problemas de ordem teórica, né, da BNCC, tipo assim, eu não quero nem saber, eu vou seguir a risca que está aqui, eu vou fazer uma leitura acrítica e tranquilo, né? Ou então esses professores simplesmente ignorarem os conteúdos que estão presentes na BNCC e ensinarem o inglês que dá, né? Então veja, nos dois casos, né, a proposta do documento não vai ser cumprida. Né? Se eu ignoro os problemas da BNCC, faço aquilo que ela pede de forma acrítica, primeiro que eu não vou conseguir, porque é muito conteúdo, a gente já vai chegar nessa parte também. Então, assim, isso é um problema. E se eu simplesmente ignorar os conteúdos, eu vou causar uma discrepância aí, né, de aprendizagem. Porque se a proposta da BNCC tem uma base nacional comum, se cada professor ensinar aquilo que pode, obviamente, aquilo vai ficar diferente, né? As regiões com diferentes estruturas vão ter diferentes tipos de ensino de língua inglesa. Então veja como é importante a gente fazer essa leitura, né? Passando agora para o texto da Santana, lembrando que o texto da do Bock, da Santana e Kupski vão estar aqui na descrição do vídeo, ok? Também esse da Marina Grilli, que fala sobre práticas translíngues e tudo mais, ok? Então, a Santana e o Kupski, né, Felipe Kupski, são textos recentes agora de 2020, denunciam que a versão da BNCC publicada em 2018, que é essa que nós vamos implementar a partir do ano que vem, exclui a parte construída de forma colaborativa pelos professores. Se você é professor há mais tempo, sabe que os professores foram convidados a participar da construção do documento. Houve várias oitivas aí, o pessoal pode dar suas opiniões e tal. Acontece que houve 3 versões de BNCC. Né? As 2 primeiras continham ainda as opiniões dos professores, que a gente até podia concordar ou discordar, mas estavam lá. Mas aquela que ficou a oficial simplesmente
baniu não levou em consideração as opiniões, né? O que demonstra, segundo esses autores, Santana e Kupski, a forma autoritária como a implementação do documento vem sendo feita. E aí eles citam as principais alterações. A primeira delas é as principais alterações entre a segunda e terceira versões. Primeira delas, substituição de uma seção de língua estrangeira mais generalista. Então, até a segunda versão da BNCC não se tinha o conceito de língua franca, continuava com língua estrangeira e permitia que não fosse só a língua inglesa ensinada, mas sim outras também, dependendo da necessidade do local, né? No terceiro módulo, na terceira versão da BNCC, foi optado por uma seção específica de língua inglesa, colocando-a como única opção de língua a ser ensinada na educação básica. Então, isso é um problema que já foi detectado aqui por esses autores, além da mudança de status de língua estrangeira para a língua franca, que já foi comentado, né, anteriormente. Para os autores, Santana e Kupski, né, ele fala o seguinte, que o componente língua inglesa deixa de ser obrigatório, embora ele seja obrigatório, ele deixa de ser obrigatório para todas as séries do ensino médio. Então isso é um problema também, não é? Ora, ou ele é obrigatório ou não. E quando ele chega no ensino médio, então só a primeira série vai ter, as outras duas não vão ter mais. Então, assim, meio que contradiz o documento que fala da importância do ensino de língua inglesa para inserção do indivíduo enquanto cidadão do mundo, né? E aí, nos 2 últimos anos, quando ele está de fato quase saindo do sistema aí, formal de ensino, ele não tem mais inglês se ele não quiser estudar. Então, assim, é uma coisa meio contraditória, né? Assim, esse componente será obrigatório somente para a primeira série do ensino médio, como eu falei, sendo cursado na segunda e terceira série somente pelos alunos que optarem pelos itinerários formativos que oferecem o idioma. Então, é o que eu falei antes, né? Você quer continuar estudando inglês a partir da segunda série, você vai ter que ir para o itinerário formativo. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, esse lance do itinerário formativo, embora seja uma ideia interessante, né, que leve em consideração a questão das aptidões pessoais de cada um, teve um depoimento durante esse curso de extensão que eu ministrei há algumas semanas, que me chamou muita atenção, né? No estado de São Paulo, eu tinha uma aluna no estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, já está sendo implantado, né, o ABNCC. E o que acontece? Para você trabalhar os itinerários formativos, você divide as turmas, né? Então, você, teoricamente, teria vários itinerários formativos, segundo a BNCC. Só que, na prática, isso não é viável em muitas escolas, por um motivo muito simples e básico. A escola não tem estrutura física para colocar diferentes grupos de alunos, não tem sala para colocar esses alunos. Então, veja como o problema é muito maior. Então, apesar da ideia, no meu ponto de vista, ser interessante, na prática ela não se sustenta, porque como essa professora acabou compartilhando conosco durante o curso, os alunos acabam, na teoria, teriam vários itinerários formativos para seguir. Na prática, eles vão seguir um ou dois só, porque a escola não possui salas de aula suficientes para colocar vários grupos de alunos ao mesmo tempo, fazendo atividades diferentes. Então, olha só que problema, né? O documento parece estar um pouco desconectado com a realidade da escola, porque ele propõe uma coisa que não é viável, que não é execuível na prática, né? O que mais que Santana e Kupski falam aqui, né? Que a reforma do ensino médio, então esse lance de ter o inglês só na primeira série está em consonância com a reforma do ensino médio. E a reforma do ensino médio inclui o inglês na modalidade instrumental nos itinerários formativos da segunda e terceira séries a partir da terceira versão da BNCC. Né? E aí, a partir disso, o espanhol é retirado definitivamente do currículo, que é um outro problema aqui no Paraná mesmo. Existe uma movimentação muito interessante dos professores de espanhol no sentido de pressionar as autoridades para colocarem novamente o espanhol dentro do currículo, considerando principalmente que, na nossa realidade local, eu moro em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira com o Paraguai e a Argentina, né? Muitas vezes o ensino de espanhol é muito mais relevante pro dia a dia do aluno do que a língua inglesa, né? Por exemplo. Então isso não foi levado em consideração, simplesmente foi colocado ali, olha, vai estudar inglês e acabou. Então essa situação, né, causa um pouco de revolta nos professores e naquelas pessoas que trabalham com educação há mais tempo. E esse lance do inglês instrumental, por quê? Porque nas provas, aí, no Enem, nos vestibulares, concursos públicos, o aluno precisa, no caso da língua inglesa, só saber interpretar um texto.
Então, todo um trabalho que supostamente teria sido feito do ensino fundamental 2 até a primeira série do ensino médio, tomando a língua como discurso, como prática social, ensinando ela dessa forma, acaba sendo aí perdido nos 2 últimos anos, porque o inglês deve ser simplesmente instrumental, né? O que mais que trazem os autores aqui, né? Agora a gente entra na questão do léxico, né? E aqui nesse comentário eu quero deixar bem claro, a minha posição política ou ideológica aqui ela é irrelevante nessas questões, ok? Mas uma coisa eu tenho bem clara na minha cabeça, e isso eu aprendi com uma professora do meu doutorado, que a escolha do léxico, ou seja, a escolha das palavras que você coloca no seu texto, isso eu já vi também na minha primeira graduação, que foi de jornalismo. A escolha desse vocabulário, desse léxico, revela a sua real intenção. Por isso que é importante a gente fazer uma leitura mais crítica, não é? Então veja, Santana e Kupski colocam o seguinte: os grupos verbais como fazer escolhas alinhadas e os grupos nominais ou substantivos projeto de vida, liberdade e autonomia estão relacionados à ideologia neoliberal. Eu não quero dizer aqui que eu considere a ideologia neoliberal ruim ou boa, não é isso. Só estou colocando que esses termos fazem parte do discurso neoliberal. Segundo Santana e Kupski, há assim uma mascaração de metas capitalistas por meio de um discurso de progressismo político, que torna às vezes a leitura neoliberal da BNCC menos óbvia. Se você não faz a leitura crítica, você entende, nossa, esse documento é bastante progressista, ele está permitindo aí que o aluno tenha uma mudança na forma de enxergar, no caso, a língua inglesa, ele vai ter mais acesso ao mundo exterior, ele vai ser um cidadão do mundo, né? Mas algumas coisas, como a gente vai ver a partir de agora, elas têm sim um viés ideológico, econômico, então é preciso a gente saber disso. Novamente, não estou dizendo que eu concorde ou discorde, né, com essas versões, ideologias, enfim, não é isso. Mas é entender, como eu falei uma vez, Pedro Bial disse numa entrevista que liberdade é você entender os fios, as cordas que te manipulam. Então a gente precisa entender isso, né? E aí, o que me chama a atenção no texto de Santana e Kupski? Para os autores, o texto da BNCC defende que os estudantes sejam capazes de entender o mundo do trabalho para poder participarem dele, visando assim a manutenção das relações sociais e trabalhistas. Então, isso é uma crítica que eu faço à escola há muito tempo já. A escola não prepara os alunos para serem autônomos, né? A escola prepara os alunos para serem empregados, não é para serem trabalhadores. Só que você pode muito bem ser um empreendedor. Por que não? Né? Mas no texto está lá que, e claro, não é todo mundo que vai ser empreendedor, a gente sabe disso, né? Mas é preciso colocar essa opção também na mesa, para o aluno poder escolher. E aqui coloca o ensino de língua inglesa como uma forma do aluno entender o mundo do trabalho para poder participar dele, ou seja, para manutenção ali do status quo, né? Uma elite que tem ali os seus privilégios e a grande massa, a grande parte da população a serviço dessa elite, né? Santana e Kupski afirmam também que isso é perceptível pela escolha do conceito de competências. Quem já leu a BNCC, o documento oficial, sabe que os alunos devem desenvolver competências a partir de agora. Da onde surge esse termo competências? Olha só que interessante. Para esses autores, o ensino por meio de competências é uma orientação externa inserida na educação brasileira para servir às relações comerciais com outros países. Quem acompanha a televisão sabe aí que televisão, jornais, revistas, internet, enfim, sabe que o Brasil constantemente é avaliado no PISA, que se chama Program for International Student Assessment, PISA. E o que acontece? O PISA, ele trabalha competências, ele é um teste internacional, né? Então, a preocupação da BNCC, ao adotar esse termo de competências, estaria em melhorar os índices relacionados a avaliações externas, mas não está relacionado com as nossas necessidades reais. Então, assim, durante o curso, até a minha orientadora, a professora Carmen, trouxe uma questão muito relevante, assim. Nós estamos acostumados a avaliar o nosso nível de competência, nosso nível de fluência, conforme o padrão comum europeu.
né? Ou alguma outra tabela aí que exista norte-americana, enfim, né? Mas não existe, assim, vejam, ao nos compararmos, a compararmos o nosso nível de língua inglesa com um padrão que foi feito para a Europa, nós não estamos levando em consideração as nossas necessidades aqui do nosso país. Então veja, o inglês não seria uma língua franca? Então, quais seriam as necessidades reais do falante brasileiro de língua inglesa? Será que ele precisa ter as mesmas competências que o falante europeu? Não sei, né? E simplesmente não existe uma tabela de referência brasileira para a fluência no idioma. Então, olha que interessante, né? Nós temos um texto falando uma coisa, né? Mas que quando você o esmiuça, ele acaba trazendo outras questões. Então, isso é muito interessante a gente pensar, né? A seção do ensino médio, na terceira versão da base, tem a sua organização vinculada às competências da área de linguagem, não havendo uma estruturação ou regulamentação específica para o inglês como componente curricular. Então, até o nono ano, você tem todas as questões ali relacionadas a conteúdo, o que o aluno deve aprender, o que ele não deve aprender e tal, que já falamos sobre isso, né? A partir da primeira série do ensino médio, não se tem. O professor não sabe, o professor está a ver navios. Como que ele vai trabalhar? Não se sabe. E eu já tenho conversado com alguns professores de língua inglesa que atuam no ensino médio, eles estão tendo muito trabalho para desenvolver os currículos e os itinerários formativos para o ano que vem, porque não há nenhuma orientação de como, ou não digo como, mas assim, alguma diretriz para que isso seja feito, né? E, finalmente, Santana e Kupski também falam sobre essa questão do termo língua franca. Olha só, o uso do termo língua franca pode ter se dado somente para justificar a escolha exclusiva da língua inglesa no currículo, devido a seu significativo uso nas relações comerciais. Isso mostra um currículo curvado aos interesses do mercado e do capital estrangeiro hegemônico, em detrimento do que a comunidade possa realmente necessitar, que é o caso, por exemplo, do espanhol aqui na minha região, né? E outras regiões também. Nós temos uma fronteira muito grande com países que falam espanhol, né? Cujo espanhol é a língua oficial. Então, notem, isso é um problema muito sério, né? Outra coisa que eles trazem, a BNCC perpetua a ideia de que o aprendiz contemporâneo somente pode acessar o mundo globalizado por meio do inglês. Será? Claro, a gente sabe que o inglês é a língua hegemônica, né? Mas não é a única forma das pessoas terem acesso ao conhecimento. Então, isso é uma coisa que a gente também deve deixar claro para o aluno. A gente, inclusive como professores de inglês, né? Não podemos ser alienados. A BNCC pode não ser exequível se não houver um movimento de formação inicial e continuada de professores, sob o risco de não acontecer a transição de língua estrangeira para língua franca. Olha que interessante isso. É óbvio, né? O documento encara a língua estrangeira como a língua inglesa como língua franca. Mas ao colocar ali um quadro de conteúdos, não é? Especificando exatamente o que o aluno precisa aprender, na prática, né, o professor vai trabalhar da forma como ele aprendeu antes. E ele sempre trabalhou antes utilizando o inglês como língua estrangeira. Então, essa transição não vai acontecer nunca se não houver um investimento em formação de professores para fazer essa transição entre língua estrangeira e língua franca, né? E, finalmente, a principal crítica, a meu ver, uma das principais, né? Todas essas mudanças são pedidas, não é? Tudo, né? Como é que vamos dizer? O professor tem que fazer isso, o professor tem que fazer aquilo, a língua como discurso, discurso como prática social, língua franca, novas abordagens tecnológicas e tudo mais. Mas a estrutura de ensino do inglês vai continuar a mesma, vai continuar a mesma carga horária, vai continuar a mesma estrutura nas escolas, algumas escolas têm, outras não têm, e isso vai dificultar e muito o ensino de língua inglesa como língua franca, né? Então essa é uma batalha que os professores de línguas, e principalmente no nosso caso aqui de língua inglesa, devem continuar travando, né? Por quê? Porque a gente precisa de mais tempo para trabalhar, a gente precisa ter uma estrutura melhor. Aqui no Paraná, inclusive, a gente está tendo para quem trabalha nas instituições públicas, né, na escola pública, eles estão trabalhando agora uma nova forma aí de nivelar os alunos na língua inglesa, ao invés de nivelá-los por ano do ensino fundamental, ensino médio, eles estão fazendo por habilidade,
né? Então, assim, alunos intermediários, básicos, avançados, enfim, tem uma plataforma digital, né? Estou até pensando em fazer aí um conteúdo sobre essa plataforma também, convidando uma professora, colega minha, para falar um pouquinho sobre ela. Inclusive, ela ganhou um prêmio esses dias, a professora Mariana Fonseca. Se estiver assistindo esse vídeo, depois deixa um comentário. Ela foi minha aluna lá atrás e hoje está aí se destacando na nossa área, né? Então isso é bem bacana. Então aqui no Paraná está tendo uma tentativa, né, de mudar essa questão do ensino com relação às práticas e com relação ao nível dos alunos, mas assim, eu não posso falar um pouquinho mais sobre isso porque eu não tenho conhecimento na área. Então se der certo eu trago a Mariana para conversar um pouquinho com a gente a respeito disso, né? De repente pode inspirar alguém aí a fazer algo parecido. Mas basicamente, pessoal, a ideia é essa, né? Se você me assistiu até agora, agradeço bastante. A proposta desse vídeo era realmente uma reflexão crítica a respeito do que seria, né? Do que vem por aí com relação à BNCC, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Eu acho que o professor, no final das contas, ainda não tem muita autonomia para poder trabalhar os conteúdos, né? E na BNCC isso não vai acontecer. Mas é importante que você, professor de inglês, saiba disso, né? E, de certa forma, tente lutar contra isso da melhor forma possível para que o seu aluno seja beneficiado, né? Por ter um professor aí que está atualizado, que conhece a fundo a questão política da sua disciplina, porque é importante saber isso, né? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você aí a abrir os olhos. É só uma sugestão, como eu falei, eu vou deixar os textos aqui embaixo. Eu vou deixar um link com o arquivo da BNCC, caso você não tenha lido ainda, é importante, se você é professor de inglês, precisa ler esse documento, né? Então, sugiro essas leituras. Caso você tenha alguma dúvida, caso você discorde de alguma coisa que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários ou entre em contato comigo lá pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, que eu tenho ali as minhas contas, né? Lembrando também que todos os sábados eu coloco algum conteúdo lá no Spotify, então de repente você quer escutar ali alguma coisa, você pode ouvir ali. Se você tiver sugestões, você professor que está me vendo até agora, tem alguma sugestão de conteúdo que gostaria que eu abordasse aqui no canal, coloca aqui nos comentários ou entre em contato por esses canais que eu acabei de falar, que aí a gente pode ir trocando uma ideia, eu posso ir produzindo esses conteúdos para vocês, tá certo? Então agradeço muito a atenção de todos até agora. Hoje gravei não do meu estúdio, onde eu geralmente faço, gravei da minha casa, vocês podem ver que está meio até improvisado aqui, tem os meus livros ali e tal, alguns deles. Enfim, temos o meu flip chart aqui, que está me ajudando a projetar algumas coisas ali, né? Enfim, preciso de alguma coisa para projetar, não tem jeito, né? Então basicamente é isso, nos vemos na próxima semana com mais curiosidades aí sobre a língua inglesa como um todo. Valeu? Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!